Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. O Evangelho de João, capítulo 11, no versículos de 1 a 4. Depois eu quero ler com você 2 Pedro 3, apenas, verso 9, apenas a parte B. Primeiro, o Evangelho de João 11, de 1 a 4. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. 2 Pedro 3, 9, parte A. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Pai, essa é a tua palavra. Ministra nos nossos corações essa noite, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querido, nós estamos diante de uma história de uma família que tinha a presença de Jesus, era algo constante nessa família. O texto diz que uma família de uma aldeia chamada Betânia, composta, os nomes aqui é de Maria, Marta e Lázaro. E na casa dessa família havia um problema, havia uma luta, havia um vento de dificuldade, um problema, porque o texto diz que Lázaro estava doente. E eu quero nessa noite pensar algumas coisas com você nessa história, mas eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero que você grave isso. Quando chega o Kairos de Deus, o Kairos, se manifesta ali a Shekinah de Deus. O que é o Kairos de Deus? Quando nós lemos um pouquinho sobre isso, você vai descobrir que o tempo do homem é o tempo cronológico, em que nós contamos dia, mês, ano, por minutos, né? O tempo do Kairos não é o tempo crono do homem, mas é o tempo de Deus, que não pode ser medido pelo homem. O Kairos é o tempo da ação de Deus, é quando Deus age. Então os gregos usavam o Kairos para definir o tempo da ação de Deus, ou a teologia, né? Por que não dizer o tempo de Deus? O Kairos é o tempo de Deus, e a Shekinah é local da glória de Deus. A palavra Shekinah significa presença da glória de Deus. Então, Kairos é tempo, Shekinah é glória de Deus. Quando chega o tempo de Deus, quando há o tempo de Deus, se manifesta a glória de Deus. E quando Deus age na história, Ele age para revelar a tua glória através da humanidade. E esse texto mostra algo a respeito disso para mim, você, e eu quero que você acompanhe
o que eu quero trazer ao teu coração nessa noite. A história diz que essa família tinha um problema, e a princípio, talvez, eu não sei qual era, quando aquela notícia vai até Jesus, o texto diz que as irmãs mandaram dizer que Lázaro estava doente. E eu quero inicialmente fazer uma pergunta para você. Quando surge um problema na sua vida, quando surge um problema na sua casa, quando surge um problema na sua família, ou quando você enfrenta um problema, uma luta, qualquer que seja a ordem desse problema, a quem você recorre? O que você faz? Quando você encontra uma crise, quando você se depara com uma situação difícil, o que você faz? Qual é a sua ação imediata? O que você faz? O texto diz que essas mulheres tomaram uma atitude muito sábia, essas duas irmãs, porque essas duas irmãs mandaram avisar a Jesus. E aquelas mulheres conheciam Jesus. Jesus já havia passado pela casa dessa família, pela história dessa família. E o texto de Lucas mostra que Maria e Marta já tinham recebido Jesus no seu lar. E Maria não apenas tinha recebido, mas já tinha se debruçado aos pés de Jesus para aprender dele, para conhecer dele. Então essa era uma família que conhecia Jesus. O problema se dava numa casa em que Jesus já era conhecido, em que Jesus já era hábito de Jesus estar com aquela família. E eu quero nesse primeiro momento destacar uma coisa com você. Os problemas não vêm apenas para aqueles que não conhecem Jesus. E as lutas, as dificuldades, elas não surgem apenas para aqueles que não têm Jesus, mas aqueles que têm Jesus também passam por lutas, por problemas, por dias difíceis, por crises. E esta família era uma família que tinha Jesus como amigo e estava passando um problema, uma luta. E quando nós conhecemos verdadeiramente Jesus, nós levamos precisamos levar as nossas necessidades para Ele. Nós precisamos entregar o nosso problema para Ele. Nós precisamos fazer isso em fé. Nós precisamos fazer isso porque nós cremos que Ele, o Cristo que já entrou na minha vida, na minha família, Ele tem propósito para todas as coisas. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Então eu preciso entregar tudo o que eu estou vivendo nas mãos do Senhor. E eu não sei o que é ou qual seja o problema, mas aquilo que me aflige, aquilo que traz preocupação, aquilo que traz desânimo, aquilo que traz sofrimento, aquilo que traz angústia, aquilo que faz com que o meu coração não esteja 100% alegre, que me faz viajar com a minha mente para fora da presença de Deus, eu preciso dizer: Jesus, está acontecendo algo. E o texto diz que foi o que essas mulheres fizeram. Jesus tem um problema lá em casa. Manda dizer para Jesus. É como aquela pessoa que conhece Jesus e encontra com você e diz assim: você vai para a igreja, pai? Orem por mim, porque eu tenho um problema. E ele diz: eu estou passando por isso, conte para Jesus o meu problema. E eu quero dizer uma coisa para você. É como você fazer uma oração pelo seu filho. Domingo passado, nós oramos pelo Felipe, que passou mal aqui. Durante a semana eu orei por muitas pessoas doentes. Durante a semana você orou por muitas pessoas doentes. E aí há algo interessante, que quando nós levamos as nossas necessidades para a pessoa certa, colocamos diante de Jesus, Ele dá uma resposta certa para mim e para você. E a resposta de Jesus, ela pode ser diversa, pode ser espere, pode ser tenha paciência,
Pode ser uma resposta muito imediata do que você busca. Eu não sei, mas Ele dá muitas respostas. E a resposta que Ele deu para essa família era uma resposta acompanhada de uma promessa. Veja, a resposta que Jesus dá para Maria e Marta era uma resposta acompanhada de uma promessa. E a resposta era, veja o que o texto vai dizer, olha para o texto, versículo 4. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para morte. O que Lázaro está passando não é para destruição. O que você está enfrentando, o que vocês estão passando, não é para destruir a vida de vocês. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, porque esse foi o texto que Deus colocou no meu coração, essa foi a palavra que Deus colocou para mim. Talvez você veja aqui trazer algo diante de Deus, e talvez tenha algo que está incomodando a sua vida, está trazendo tristeza, está trazendo angústia, está trazendo sofrimento, está fazendo com que você fique preocupado, ansioso. E a palavra do Senhor nessa noite é: o que você está vivendo não é para sua destruição, mas para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Querido, eu quero que você atente o que a palavra de Deus está falando ao meu e ao seu coração nessa noite. Porque quando nós abrimos a palavra e Deus traz essa palavra, é porque Ele certamente está dando essa resposta para muitos de vocês que vieram aqui nessa noite. Porque quando eu abri essa palavra, Deus falou plenamente comigo. Os seus anseios, os seus medos, as suas preocupações, não é para a sua destruição, mas é para que o meu nome seja glorificado. E querido, eu entendi essa palavra, e eu quero que você entenda essa palavra. Porém, meus amados irmãos, para aquela família, ou para muitos, é difícil, no primeiro momento, entender o que Deus quer. É difícil entender o kairos de Deus, o kairós de Deus. É difícil entender o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o meu tempo. Certamente Maria e Marta gostaria que quando aquilo chegou ao ouvido de Jesus, ele dissesse assim: manda que Lázaro seja curado. Ele desse uma ordem e Lázaro fosse curado. E não foi isso que Jesus fez. Olha para o texto, olha para a palavra de Deus. Ouvindo, pois, versículo 6, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. A família estava ansiosa para que Jesus corresse para lá e solucionasse o problema. Mas o texto diz que ele ainda ficou 2 dias onde estava. E alguns estudiosos vão dizer que para sair da onde ele estava e ir aonde Lázaro morava, era mais 2 dias. De 1 a 2 dias. Então, se ele ficou mais 2 e era de 1 a 2 de caminhada, ele levou para chegar lá uns 3 dias. E 3 dias, para quem está esperando uma resposta imediata, é muito tempo. É muito tempo. Porém, havia uma promessa. O que vocês estão vivendo não é para destruição, mas é para glorificar o nome do Senhor. E há outra coisa interessante nessa história, querido, e eu quero destacar para você. O versículo 5 traz em destaque que esta era uma família que Jesus amava muito. Jesus deu essa resposta para Maria e Marta, porque Ele amava muito essa família. O texto deixa isso muito claro, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta, sua irmã, e amava a Lázaro. Jesus amava esta família. E Jesus ama a sua família. Você pode dizer assim: Jesus ama a minha família. Repete isso comigo. Jesus ama a minha família.
Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não amava apenas a família de Maria, Marta e Lázaro, mas Jesus ama a minha e a sua família. E Paulo vai dizer que a maneira dele provar esse amor por mim e por você, Romanos capítulo 5, é que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Deus ama a minha família, se Deus ama a minha casa, se Deus ama o meu lar, se Deus me ama, se Deus ama os meus filhos, a ponto de mandar o seu único filho na cruz a morrer por mim, com certeza Ele tem os planos de paz para mim e para você. Portanto, tudo que eu estou vivendo, tudo que você está passando, é para exaltação do nome dEle. Porque Ele não nos criou para sermos destruídos, mas nos criou e nos formou para louvor da sua glória. O texto diz, querido, também, quando você olha para o versículo 21 e 32, desse mesmo capítulo, que às vezes as circunstâncias que nós vivemos, colocam a nossa fé em xeque. Deixa a nossa fé muitas vezes abalada. O Naldo sai de Cachoeiro com a Gabriela para ir participar de um culto, de uma adoração, lá em Marataízes, um louvor, todo animado, vem um infeliz, né? Desorientado, um necessitado da graça de Deus, bate no carro dele, acaba com o carro, foge, vai embora, deixa o prejuízo. Como está a fé diante dessas coisas? Deus, nós fomos para lá para te cultuar. Se o Senhor tivesse no controle do carro, por que é que tinha batido? Veja o que essas mulheres dizem para Jesus. Olha para o versículo 21. Madalena olha e diz, Marta, olha e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse me ouvido quando eu mandei avisar, porque a história diz que o tempo passou, o kairos de Deus ainda não era chegado, o tempo de Deus não era chegado, o tempo do homem estava andando, o tempo cronológico estava passando, e Lázaro estava piorando, e Lázaro estava ficando cada vez mais enfermo, e se não bastasse agora, Lázaro tinha morrido. Agora Lázaro estava morto. Agora se foi a esperança, porque o homem, ele é limitado. E quando ela vê o seu irmão morto, ela diz, agora já era. E quando Jesus chega, ela olha e diz assim, olha, se o Senhor tivesse vindo no tempo certo, no meu tempo, o meu irmão não teria morrido. Uma fé abalada. Ela não sabia o que Jesus ainda podia fazer. A irmã diz a mesma coisa quando encontra com Jesus, pula do 21, vai para o 32. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Às vezes parece que Jesus se faz ausente, e os problemas é pela ausência de Jesus. Ainda que Ele seja Senhor da minha vida, Senhor, se o meu casamento está nessa crise, é porque o Senhor não está nesse negócio. Se eu estou triste, é porque o Senhor não está na minha vida. Se eu estou passando por um problema, é porque o Senhor não está. Mas eu quero dizer uma coisa para você, ainda que você acha que Deus não está, Ele vem em direção à sua vida. E Ele caminha para te dar a vitória e para exaltar o nome dEle. E o texto diz que enquanto aquelas mulheres choravam, enquanto aquelas mulheres se entristeciam, Deus caminhava em direção àquela família, para no tempo dEle, no kairos dEle, Ele manifestar a sua Shekinah, Ele manifestar a sua glória. E o texto diz que Jesus chega na casa daquela família. Lázaro, uma pessoa muito querida, muito querida.
amada pela família, um homem amado pela família, um homem amado pela sociedade, porque tinha muita gente na casa dele, muitas pessoas tinham ido. E Jesus, sendo 100% homem, quando ele contempla aquilo tudo, eles falando da morte, a Bíblia diz que Jesus chorou, versículo 35. Ele chorou pelo que aquela família estava vivendo. Ele se entristeceu pelo que aquela família estava passando. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não apenas chorou por Lázaro e por Maria, Jesus chora por mim e por você. Jesus chorou por mim e por você as maiores lágrimas que o mundo pode ver. O texto de Lucas não fala de lágrimas. Lucas 22, 44, quando diz que Jesus, quando estava no Gólgota, ele suou um suor porque ele sabia o que ele iria enfrentar, e o seu suor se transformou em gota de sangue, e aquilo caiu sobre a terra, aquelas gotas de sangue. Mas Marcos vai dizer, capítulo 14, versículo 34, que o seu espírito estava tremendamente triste, abatido diante daquele momento. E eu quero aqui acrescentar que junto com o suor e com o sangue, estavam as lágrimas de Jesus por mim, por você, pela tua casa, pela minha família, pela tua família. Jesus chorou por mim, Ele chorou por você, Ele chorou pelos meus problemas, Ele chorou pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus fracassos. Ele chorou porque Ele via o tamanho da miséria humana e Ele precisava nos resgatar através do sacrifício da cruz. Querido, se Deus fez isso, Ele não nos fez para destruição, mas nos fez para louvor da sua glória. Era tempo do caroz de Deus se manifestar na vida daquela família. Porém, para que isso aconteça, tem algo no versículo 40. Vai para o versículo 40. Vai para o versículo 40. Tem algo fundamental para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você não crê, querido, você não vai experimentar da Shekinah de Deus. Mas se você crê que Deus, que Jesus pode mudar toda a situação. Aquelas mulheres creram. Capítulo 11, versículo 40. Veja o que Jesus diz. Disse Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? É o tempo de manifestar a minha glória sobre a tua família. E o texto diz que ele olhou para o céu e disse: Pai, eu bem sei que ouves os meus pedidos, mas eu vou dizer isso para que a minha multidão que está aqui saiba que tudo vem de ti. E a Bíblia diz que Jesus orou, e tendo dito isso, ele disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Não havia mais esperança. O sofrimento tinha inundado a história daquela família. Os sonhos estavam perdidos, a alegria já tinha ido embora, o choro tinha chegado, Lázaro estava fedendo, e ele diz que Lázaro estava 4 dias já, quando
ele pediu que tirassem a pedra, a irmã disse: Senhor, mas ele já cheira mal. Não importa o tempo, não importa o momento que você está vivendo, não importa quanto tempo vai chegar para Deus cumprir a promessa feita. E ele tinha feito a promessa. E qual era a promessa que Deus tinha feito? O que ele tinha dito para ela, quando elas começaram a orar: diga que isso não é para a morte, mas é para a glorificação do nome do Senhor. E agora ele diz: Lázaro, sai. Um dia eu ouvi um pastor amigo meu dizer: sabe por que Jesus chamou Lázaro pelo nome? Porque ele tem autoridade sobre a morte. E ali onde Lázaro tinha sido sepultado, provavelmente outros cadáveres tinha sido colocado ali. E se ele gritasse assim: saiam agora os mortos, ia encher de mortos ressuscitando, porque era a voz da autoridade que estava falando. E Lázaro agora já não fazia mais parte desse mundo, mas ele ouviu através da eternidade a voz daquele que venceu a morte, e diz: Lázaro, vem para fora, porque aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E aí Jesus traz dois sentidos para essa palavra, porque ele estava dando vida física, mas ele também garante a vida eterna em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Lázaro, vem para fora. E agora sabe o que acontece? Se manifesta o Kairos e a Shekinah de Deus. E quando isso acontece na família, quando isso chega, quando o tempo de Deus chega na minha vida, quando o tempo de Deus chega na sua vida, quando o tempo de Deus se manifesta, a alegria é restaurada, milagres acontecem e pessoas são salvas para a glória de Deus. E o texto diz que naquela noite o Senhor ressuscitou a Lázaro, que naquela noite Ele restaurou a alegria daquela família, e que naquela noite vidas creram porque viram o que Jesus estava fazendo naquela família. Vidas se converteram para o louvor da glória de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não perca a tua fé. Não pare de crer, porque o tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. E quando esse tempo chega, o nome do Senhor é exaltado. Não sei qual é o problema, não sei o que você tem desistido, eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite: não pare de crer, porque essa promessa é para minha e para a sua vida. Não desista dos seus sonhos, não desista de acreditar que aquilo que tirou a alegria da sua casa, da sua família, Deus vai restaurar. Talvez você sofre com alguém dependente. Você já perdeu a esperança. Mas Deus prometeu que vai restaurar essa pessoa para que o nome dele seja glorificado. Creia nisso. Talvez você está orando por alguém enfermo. Não pare de crer. Talvez você está orando pela conversão, pela salvação de uma pessoa. Continue orando, meu irmão, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não foi no momento do homem, mas Ele foi no momento dele. E quando o momento dele chegou, o nome dele foi glorificado. Lázaro, venha. E toda aquela casa se encheu de alegria. Toda aquela casa foi restaurada. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se você crê, você verá a glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Se você crê, Deus virá em seu favor. Se você crê, vidas serão transformadas através da sua família. Como é difícil esperar o tempo de Deus. Como é difícil entender o tempo de Deus.
porque nós estamos vivendo o nosso tempo. E o nosso tempo é o agora. Eu quero agora, eu não quero esperar para amanhã. Eu me lembro que em 2006, eu estava numa sala de UTI. Eu estava com muitas dores, muitas dores. E eu não conseguia fazer as minhas necessidades, porque eu estava com uma prisão muito forte. E aquilo produziu uma dor terrível em mim. E aquela dor era muito forte. E eu dizia: Deus, eu só quero uma coisa. Me ajude. Libere o meu intestino. E aquilo não chegava. E as dores aumentavam. E o médico dizia: se não for amanhã, nós vamos ter que passar por um processo. E eu não queria passar. Eu dizia: Deus, eu não quero. Enquanto eu orava ao Senhor, com muitas dores, Deus falou uma coisa no meu coração: um dia o meu nome será exaltado pelo que você está vivendo. Eu estou aqui hoje, querido, porque Deus me levou a entender o tempo dele. E o tempo dele não é o nosso tempo. O que eu mais queria era ver a glória de Deus naquele momento. Mas eu precisei esperar para ver a glória de Deus se manifestando, não apenas na minha vida, mas na vida de outras pessoas, através da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que você está passando hoje é para que Deus seja exaltado através da sua vida. É através do seu testemunho, é através da tua fidelidade, é através da sua fé, é através da sua convicção de quem é Deus, que as pessoas verão a glória de Deus. Sabe por quê, querido? Sabe por quê? Porque Deus já se revelou a você no tempo da sua salvação. Deus não precisa ficar se revelando toda hora para você mais, porque você já conhece quem é Deus. Madalena, Maria, Lázaro e Marta já sabia quem era Jesus, já conheciam Jesus. Mas havia pessoas que precisavam conhecer. E para que isso acontecesse, aquela família precisava viver aquele tempo, aquele evento, para que através daquela família, a fé, a convicção, o nome de Jesus fosse exaltado. Quando você fala assim: a minha família está no vale, mas nós estamos adorando o Senhor, nós estamos passando na prova, nós estamos firmes com o Senhor, o nome do Senhor será exaltado através da tua vida, e vidas serão salvas para a glória de Deus. Eu quero convidar a Juliana aqui, ela vai cantar uma música. Joaécio está ajudando ela. Cadê o Aécio? Cadê o pessoal do louvor? Essa música fala que Deus restaura, ressuscita os nossos sonhos. Eu não sabia que os sonhos de Deus para a minha vida era muito maior do que o que eu queria. Ei, olha para mim aqui. Olha para mim aqui, eu vou repetir para você. Eu não sabia que o sonho de Deus para mim era muito maior do que o que eu queria, do que eu estava pedindo a Deus. O que eu queria de Deus era só um toque e uma cura para a minha enfermidade, só isso. Era só isso. Mas o que Deus queria para mim era muito mais do que isso. Ele queria me forjar para que hoje eu estivesse aqui e dizendo que vale a pena servir a este Deus. Peça ao Senhor misericórdia, graça, para que você saiba esperar o kairós dele, para que através da sua casa, da sua vida, se manifeste
a Shekinah de Deus. Enquanto a Juliana está cantando essa música, se você quer colocar algo diante de Deus, eu quero desafiar você em nome de Jesus, vem para esse altar. Nós vamos orar juntos, querido, e eu quero dizer uma coisa para você. Algumas mensagens Deus nos dá quando nós estamos de joelho. E se Ele me deu é porque Ele quer colocar algo na tua vida nessa noite. Por isso não tenha medo de vir aqui dizer para Deus aquilo que você precisa dizer. Coloque, faça dessa música uma oração para a tua vida. Vem aqui, nós vamos juntos clamar ao nome do Senhor.